Boa noite, gente. Eu entrei no deserto para fazer essa live, por isso que eu estou acabada aqui hoje, com o olho ardendo, com o olho inchado, sem maquiagem, com óculos. Porque, gente, aconteceu de um tudo antes dessa live. Pra gente falar com propriedade, né, as coisas. Oi, Sofia. Vamos lá? Eu vou chamar já a Carol. Eu tô muito desértica. tô muito seca. Oi, Carol. Estamos no deserto, nós duas. Na hora que você me mandou a mensagem, eu falei assim. Também tava assim, com o olho inchado, porque eu estou com o olho inchado, ó. Passei só um reboco aqui. Não deu Não, tempo de passar um reboco aqui. eu eu só passei batom, que eu fiquei falando, Senhor, eu chorando e falando, como que eu vou fazer a live hoje? Tô com dor de cabeça, tá tudo de cabeça para baixo. Como que eu vou conseguir fazer essa live? Aí me veio, então, você não queria falar de deserto? Então toma, né? É. E é o que você falou mesmo, é a gente falar com propriedade. Essa semana foi a semana pra mim. Acontecendo um monte de coisa. A minha sessão de psicanálise foi assim, muito chulapada. Chorei na minha sessão também. Eu falei, nossa senhora, como que a gente não sabe os pedacinhos que existem em nós? E como descobrir, às vezes é difícil, né? Perceber, se ver nesse lugar. E é realmente todo um preparo, né? Pra gente falar, pra estar na frequência desse lugar. Muita coisa deu errado, que na verdade não é errado, né? É o certo. E eu falei, cacete, que mais? Qual que é a próxima bolada que vai vir? Porque, senhor, não é? É, exatamente. Eu tava chorando com a minha mãe falando exatamente isso, tá tudo dando errado. Porque na hora que a gente tá no deserto, né, Carol? É só isso que a gente consegue ver, que tá É, tudo dando errado. E, e aí, é, o que é errado, né? O errado pra gente é o que não estava nos planos, o que não deveria acontecer, né? Nossa, acho que eu vou passar a live inteira chorando, tô sem problema. desidratando. Era o que não deveria acontecer, né? Na minha semana também aconteceram muitas coisas erradas, inclusive até agora há pouco, né? Porque o que me pegou, Carol, foi que um dos meus filhos, né, de 4 patas, quebrou uma pata. Nossa Senhora. E eu tô com uma dificuldade, porque é filho, né? Tô com uma dificuldade enorme de me perdoar, de não me culpar, né? Porque eu fui fazer a sorologia para preparar eles para ir comigo, né? Uhum, E deixei ele 8 horas preso. uhum, E soltei. Só que aqui, na casa do meu sogro, não tem tela, é um sobrado, né? uhum, Então a gente deixa tudo fechado. uhum, Só que aqui no andar de cima, a gente deixava a sacada aberta, porque uhum. tem uma telinha
sabe, só dos cachorros, assim, uma tela. Só que ele conseguiu passar por baixo. A gente não sabe se ele pulou porque ele estava ainda grogue, se ele caiu, né? E quebrou a pata. Então, começaram a acontecer muitas coisas que eu não sei lidar ainda, né? Então, por exemplo, hoje eu tive que levar ele para fazer a cirurgia, porque realmente quebrou mesmo, como se fosse um pouquinho para cima assim do nosso pulso, sabe? Uhum. O punho. Sim. E é cirúrgico, não tinha o que fazer. Então, foi a primeira vez que eu deixei ele sozinho Veterinário, no sozinho. veterinário, porque eu sempre acompanhei as cirurgias dos meus gatos, né? Mesmo que fosse castração, na castração eu estava lá, do lado dele. Já fiquei em cirurgia de tirar tumor de outro gato. Então, assim, eu nunca deixei meus filhos sozinhos, né? E hoje o veterinário não deixou, ele falou. Também imagina, eu ia ver colocando parafuso, porque teve que pôr placa, parafuso. Aí ele falou que é mais difícil, né? Tratar com o tutor perto, por causa do nervoso, tudo. E foi muito difícil para mim, né? E agora que eu fui buscar, o veterinário me fala que ele tem que usar ou aquele colarzinho. Uhum. Fui comprar o colarzinho, ele se debateu todo, arrancou. Não vou ter coragem de pôr o colarzinho. Ah, então tem que fazer o. Uhum. Tem que fazer Tipo uma o bandada? curativo. Me Uhum. desculpa, Carol, minha cabeça, eu tô. Sabe Imagina. quando você tá tão. Só me vem o nome transtornada. Eu estou transtornada. Sabe quando você sente como se você estivesse num pesadelo que você não consegue acordar? Por isso Sei. que eu falei, eu entrei realmente no deserto para fazer essa live, né? Uhum. E aí, Carol, fui tentar. No lugar que eu tava, eles ofereceram: ah, a gente tem a veterinária aqui para fazer o Uhum. curativo. Não dava, porque ele tá doidão da anestesia e não deixava fazer o curativo também. Oh, meu Deus. Falei, gente, para tudo, né? Para tudo. Eu vou deixar ele assim, vou orar para Deus para ele não comer os pontos. Uhum. Ele tá aqui preso aqui no banheirinho, deixei ele preso no banheirinho. Ele comeu, tá desnorteado ainda. Ainda não sei o que fazer, gente, né? Uhum. Boa noite, Dani, Pamela, Rodrigo, Oi, Lucila, gente. Rô. Todo mundo entrou e eu nem cumprimentei. Porque realmente, gente, eu estou no deserto, passando sede, e muitas vezes a gente se questiona mesmo, né? Fala, nossa, fala umas merda. Falei agora pra minha mãe, falei assim, eu não consigo cuidar de um gato, né? Deve ter sido por isso que Deus não me deu um filho humano. Uhum. Então a gente pensa, quando a gente está no deserto, a gente pensa que Deus não está com a gente, que não é de Deus quando a gente está no deserto. Mas, mesmo estando no deserto essa semana para poder fazer essa live, eu tenho vislumbres, né? Ontem eu orei ajoelhada, chorando, pedindo para Deus me mostrar. Porque a gente tem dificuldade mesmo de ver, de enxergar, porque a gente está
no meio do Imerso. furacão, né? Imersos. E as pessoas de fora falam: nossa, ele podia ter morrido, ele só quebrou a pata. I mean, querendo Realmente, minimizar a dor, né? Às vezes a intenção realmente, de eu sei ajudar prejudica. isso. Dor dói. Eu sei disso, graças a Deus, foi só a pata. Ele poderia ter caído de cabeça e morrido e eu encontrar ele estatelado, né? Mas, mesmo assim, mesmo assim, eu tenho gatos desde criança. Eu nunca lidei com isso. Nunca um gato quebrou nada, né? Na época, lá atrás, que a gente criava gato solto, né? Que não tinha tela tal, Uhum. teve gato nosso que caiu de uma altura enorme e não Não aconteceu sou nada. nada. Porque também ele não estava sedado, né? E tem todas essas coisas. Então, por que que eu tô no deserto? Porque isso é uma coisa nova para mim. É uma coisa que me desestabiliza, porque é um filho que eu me responsabilizei por cuidar, e aí eu estou me culpando que eu não cuidei direito, que foi minha culpa que aconteceu isso, né? Que eu podia ter deixado ele preso até o dia seguinte, entende? Então, assim, a gente tem que lidar com várias questões internas. Hoje briguei com a mulher da imobiliária, porque o negócio está enroscado lá. Já entreguei a Uhum. chave, mas Ai, tá um enrosco atrás de enrosco. Briguei com a mulher e ela não entendia. Claro que ela não entendia. Nossa, por que que você está fazendo esse fim do mundo, né? e aí a gente é interessante que a gente consegue perceber, né, Tude, que uma coisa vai levando a outra e vai se somatizando na nossa vida. E às vezes a pessoa que a gente encontra na rua que fecha o trânsito e descarrega, às vezes algo, fala algo, às vezes é algo que está se somando, né? E a gente Isso, acaba que não foi aquilo, aquilo foi como a chave, as coisas da chave que você falou da imobiliária, né? É, e isso é uma coisa que vem de tudo que você tem carregado e que a gente carrega. É natural acontecer isso, né? Como exatamente. você disse, no olho do furacão. Eu, até ontem, olha que interessante, ontem eu estava falando para uma cliente isso. No olho do furacão a gente não consegue enxergar porque a gente está no centro no, como se fosse no epicentro do transtorno. Então, é muito difícil a gente enxergar. Que a gente está ali, em volta daquele monte de rebuliço, né? E aí você falou uma coisa assim que não estava nos planos, né? É muito interessante quando a gente vai passando pelo deserto e a gente tem sede, tem cansaço, porque bate o cansaço, né, do sol quente, da terra sem vida, né, ali daquela secura. A gente vai para se abastecer, eu acredito, nossa, tô toda arrepiada. A gente vai para se abastecer literalmente de Deus, que é a fonte da vida. Então, assim, seca tudo fora para a gente voltar para essa base, né? Para esse lugar, para esse refúgio, para esse colo, para esse respaldo, para esse amparo e se abrir para perguntar o que que é, né? O que que a gente precisa entender, porque é difícil para a gente realmente ainda como ser humano quando sai dos nossos planos, ainda mais quando a gente tem uma grande vontade de realizar algo e aí sai da rota, a gente acha que tá tudo perdido, né? Esse ano eu super te entendo, porque esse ano eu não sei se você lembra, se você sabe, eu acredito que sim, que eu tinha uma cachorra, um husky siberiano, e a gente adotou ela de maus tratos, eu e meu marido.
Ela veio de uma família que maltratava ela, não dava comida, ela comia as próprias fezes, era assim, muito maus tratos mesmo. E ela era doente, então ninguém queria ela. E aqui no Japão, a maioria das pessoas tem cachorro pequeno. Tem gente, claro, que tem cachorro grande. Só que eu não sei se no Brasil também é assim, porte pequeno é um valor até de veterinário, porte maior é outro valor. Ou não muda? Você não sabe, Tude? Se muda. Costuma mudar até para medicação, porque um porte maior Vai mais. vai ter, vai dar mais trabalho, cirurgia também. Sim, Entendi. acho É que igual, altera sim. então é igual ao Brasil, né? E aí a gente adotou ela, Tem e ela é um questão husky, é de um porte espaço aí no grande, Japão também, né? Que todo mundo tem de menos espaço. espaço aí. Aí eu tinha que passear sempre com ela, então ela doente, toda semana eu ia levar ela no veterinário, no máximo a cada 15 dias, assim, tipo, era o prazo de abertura que a gente ia, levava ela. E o primeiro dia daqui do Japão, não sei se vocês viram aí no Brasil, teve um terremoto. E foi o maior terremoto que eu já presenciei aqui no Japão. E me deu até assim uma agonia muito grande. No momento, na hora que deu, né, toda aquela adrenalina, a gente fica assim, né, meio parado, assim, meio paralisado. Mas depois que acabou, que foi uma questão de segundos, mas foi muito forte, eu tive muita vontade de chorar. E isso foi dia 1 de janeiro. E dia 8 de janeiro ela faleceu. E aqui no Japão a gente não pode, tipo assim, acho que até no Brasil, né, deixar ou enterrar em algum lugar, mesmo para quem tem casa aqui no Japão não é permitido, se você quiser enterrar no seu quintal e tal, aqui tem cremação. Então, assim, é que nem gente, faz todo um ritual um velório mesmo, eu acho muito bonito isso para os animais. E aí a gente foi, fez a cremação dela e foi assim muito triste, muito. Foi 5 anos que a gente ficou com ela e e aí esse ano assim eu falei pro meu marido, esse ano começou assim realmente mexendo levando a gente para lugares assim muito profundos. Isso só foram duas coisas na primeira semana, na primeira, né, e segunda semana que ela faleceu no dia 8 de janeiro. Então eu falei, nossa, o que esperar desse ano? Eu falei até pro meu marido, meu Deus do céu, já começamos assim, brinquei com ele com o pé direito, né? E, e esses movimentos, essas duas coisas e outras coisas que foram acontecendo ao longo desse ano, me fez observar como que a gente, por mais que a gente saiba na cabeça, passar pela experiência de estar vulnerável, impotente, suscetível, porque estamos, né, nos leva a perceber também, eu acho muito interessante essa dualidade, o como somos maravilhosos, potentes, mas também poderosos, por um lado divino, mas ao mesmo tempo como somos vulneráveis, passageiros, impotentes, e viver com essa dualidade, eu acho que é aprender a ser humano, né? E estar no lugar de filhos de Deus, né? Exatamente. Então, nessas horas, a gente pensa bobagem, fala bobagem, mas Deus está o quê? Nos ensinando, nos fortalecendo, nos moldando, porque essa é a forma da gente se desenvolver. A gente tem que ter esses incômodos, essas dores, para a gente conseguir se desenvolver, evoluir como humanidade, né? Então, Deus está conosco o tempo todo. Porque, sabe o que eu acho engraçado? As pessoas falam assim, o Thiago que fala isso, o meu marido. Ele fala assim, sempre que você fala com as pessoas, né, e fala com um cristão, né, uma pessoa cristã, eles falam, Deus está no controle, está na mão de Deus, Tá no e comando, tal. né? E aí, o que a gente interpreta?
que vai dar tudo certo. E na nossa interpretação, dar tudo certo é tudo ser flores, né? É acontecer o que a gente está esperando que vai acontecer. Então, se uma pessoa está no hospital, vai dar tudo certo. Tá nas mãos de Deus, né? Tá nas mãos de Deus. Se ela tiver que morrer, ela vai morrer. Se ela for, se tiver, né, dela se curar, né, Deus vai fazer o quê? O que é o melhor para a pessoa. Ou vai levar ela, ou ela vai ser curada. E se ela ficar com sequela, tal, também é Deus, tudo. Não é Deus que está controlando? Então, às Não, vezes, a gente acha que porque não está acontecendo o esperado, que não é de Deus, que não que tá Deus não dando está lá, certo. entendeu? Então, eu até, né, me veio assim, Deus está te preparando, porque você pode ter um filho e ter que operar. Tem gente que tem filho e o filho tem que ficar na UTI, você não consegue ficar com ele, né? Então, assim, é um treinamento. Eu tô passando por um treinamento. Eu não tô acostumada a ficar sem o meu marido. Ele tá fora só há 3 semanas. Parece que eu tô anos sozinha, entende? Então, são muitas coisas. Eu tô sem casa, né? Tô morando de favor. Minhas coisas. Eu tô com uma mala e uma caixa de roupa. Doei a maioria das minhas roupas. Tá tudo entulhado aqui, bagunçado. E eu gosto de tudo arrumadinho, tudo no lugar. Então, quando a mulher falou, nossa, mas por que que a senhora está tão alterada? Eu falei, moça, não é com você. O que não tá dando certo na imobiliária é só um dos meus problemas. Aí, Não é nada pessoal com você. Eu não quero, eu falei, por favor, eu não quero brigar. Não é nada pessoal com você. Não vai nos levar a nada aqui brigar por telefone. Porque a gente estava discutindo pelo WhatsApp e ela quis me ligar para tirar satisfação. Ai, você me chamou de incompetente. Falei, não. Eu falei que o trabalho de vocês como imobiliária, não é você. Tem todo um processo. Já falei com um monte de gente, não estou falando só com você. O processo com vocês é muito complicado. Não está me facilitando. Né? Só está me dificultando. Então, e isso também é uma coisa nova. Eu nunca entreguei um imóvel antes de um ano, né? Aí a pessoa, não, para tirar o título de capitalização, o seu marido que tem que assinar, tem que ir para a conta dele. Falei, mas meu marido não está aqui, ele trabalha sem o celular, eu não consigo falar com ele o tempo todo, não dá. Tem o fuso horário. Mulher, eu tô tentando resolver aqui para não levar mais problema para ele e ainda você me fala isso. Como que o contrato está no meu nome? O contrato está no meu nome. Eu que transferi o dinheiro. Vocês põem o título de capitalização no nome dele? Só para ai, me Jesus. complicar? Aí eu não vou conseguir resolver sozinha. Vou ter que pedir mais uma coisa para ele. Aí já falei, acho que são acostumados que as pessoas ficam mentindo, mas eu realmente desocupei o imóvel porque o meu marido foi trabalhar na Espanha. Ele não está aqui para resolver. Ai, Jesus. Eu estou tentando resolver o máximo de coisa para não dar trabalho para ele. Para transferir para você é só por procuração. Eu falei, uma procuração vai dar mais trabalho ainda para eu fazer a procuração. Mulher, você não tá me resolvendo. Né? Então, são muitas, quando acumulam muitas coisas desafiadoras,
Hoje chegou 2 análises genéticas, 2 dos 3 embriões não são saudáveis. Não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Não tem. Aí a gente questiona, tá, Deus, o que quer dizer isso? Não é para eu ter filho biológico? O que é isso? Só que na hora que a gente está no deserto, não dá para a gente entender tudo. Só que a gente quer entender. Ainda mais a gente, né, Carol? É, Ai, porque eu sou eu terapeuta, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que entender tudo, eu tenho que decifrar tudo, eu tenho que a ser gente a coloca Mulher mais peso, né? Maravilha. Não, Gente, não é porque eu sou ser humano. Saber as coisas que a gente sabe como terapeuta não isenta a gente de vivenciar o deserto. exatamente. Muito pelo contrário. Às vezes, o nosso deserto fica até Sem mais, deserto, mais sem nem deserto, cacto, fica com fica. cacto, com muito mais coisa, porque a gente está se cobrando ser forte. Mas eu vou chorando e vou resolvendo. Eu não tenho como, sendo água com terra, eu sou uma lama, não tem Laminha. como, não tem como. É a minha natureza. Eu choro praticamente todos os dias. Não é porque eu choro todos os dias que eu não sou uma boa terapeuta. Às vezes, muito pelo contrário. Que eu Você está não estou cumprindo a me sua. reprimindo. Eu não estou reprimindo minhas emoções. Qual é o problema? Entende? Então, esse julgamento que há, que a gente mesmo faz com a gente. Ah, eu sou terapeuta, eu tenho que, nossa, Uma vida sorrir, tem que estar porque meu gato perfeita. quebrou a pata, porque 2 embriões não tão saudáveis, e porque o meu marido tá longe, porque eu tô sem casa, eu tenho que só ficar sorrindo? Não tem como, gente. Não tem. Eu A sou um gente, ser humano. sim. Eu acho que a maior coisa que a gente tem que fazer é não querer fugir, né, desse deserto, né? É aceitar Isso, que estamos nesse lugar. Porque uma miragem não vai fazer a gente ter água, não é? nossa, Carol, meu, sensacional isso que você falou. Sim. Exatamente. Eu vou ficar criando uma ilusão que eu tô ótima sem meu marido, que eu tô ótima que o meu gato quebrou a pata, que eu tô ótima que eu não tenho casa, que eu tô ótima por causa de tudo. Eu sei que Deus tá cuidando de tudo. Eu sei que eu sou uma boa terapeuta, eu sei que o Deus está cuidando de tudo, mas eu não posso ficar inventando essas miragens e negando o que eu estou sentindo. Eu sou Isso uma ela mãe. Eu não tenho filho humano, mas eu tenho 4 filhos gatos. Como que eu vou ficar tranquila que o meu gato tá com uma chapa e com coisa na. Como que eu vou ficar tranquila? Eu vou ficar atenta para cuidar dele, para ele melhorar logo. Eu vou ficar triste, eu vou chorar. Eu vou chorando e vou fazendo as coisas. Choro um pouquinho, ando um pouquinho. É é assim, verdade, chora, aí deixa eu lavar a louça, aí chora mais um pouco, deixa eu respirar, chora, deixa eu... exatamente. Essa é a vida de adulto, né? As pessoas acham que, eu falo as pessoas, mas eu mesmo, né? Eu tava falando para você no WhatsApp, falei, Carol, eu tô quase soterrada no deserto. Já pensei em não fazer essa live, porque eu vou passar vergonha.
tô aqui com o olho inchado, mas tô me olhando aqui, eu sou linda, mesmo com o olho inchado, mesmo chorando, sabe? É. Porque eu sou terapeuta, porque eu tô numa fase muito desafiadora. A gente tem que entender, Carol, que o deserto vai ficando mais difícil porque são etapas que a gente vai passando. Então a gente passou. O que, que eu percebi? Eu passei por um deserto no primeiro semestre, né? Aí Deus nos presenteou com essa mudança de vida, com essa realização desse sonho, que desde que eu conheço o Tiago, a gente quer morar fora, já tentou outras vezes e não deu Deu certo. certo exatamente porque não tinha um emprego ou não tinha. Quando a gente tinha emprego foi na África, que era um lugar que a gente não queria morar. Uhum. Então, assim, Deus nos presenteou com essa mudança, mas, gente, Deus presenteia a gente com o deserto também. Você tá Para falando forjar a dessa gente. mudança? A Dani falou uma palavra que eu gosto. É uma lapidação. É, Então, Deus tem que. Ele vai lapidando a gente para a gente conseguir ir para novos níveis de exatamente. desenvolvimento. E não é, são níveis de evolução. Não é isso. Cada um tem o seu processo. Então não é para competir com ninguém para falar, não, eu estou num nível. Não, eu dei um passo no meu processo, porque cada processo é único, E né? não é linear, né? Você falando, Tude, da sua mudança, eu acho, para mim, assim, uma das maiores coisas mais difíceis para mim, assim, que já me aconteceu na minha vida, foi que quando eu vim para o Japão, eu vim com um namorado para cá. Eu já morava com ele no Brasil. Ele foi meu primeiro namorado e a gente veio para o Japão e não deu 2 meses a gente se separou. Eu não tinha nem dinheiro para me mudar. Eu, tipo, eu fiz a minha mudança de madrugada com um cara que eu nem conhecia, morrendo de medo que ele podia, sei lá, me levar, me raptar, me não sei o que lá. Porque aqui no Japão também tem essa coisa de tráfico humano. Tem também de pessoas que são deportadas para sexo, para, né, para se tornarem prostituta, para órgãos. É uma coisa assim que existe aqui no Japão também. No Então, mundo eu, todo, no mundo todo, não tem como fugir. não tem como fugir. Então, quando a gente chegou, a gente logo se separou. Eu não tinha dinheiro para me mudar, eu não tinha dinheiro para nada, assim. E, e não estava nos meus planos. E foi quando o meu mundo caiu. Eu falei, acabei de sair do meu seio familiar. Já morava em outra cidade, via minha família de vez em quando, mas estava perto até, né? Porque dava para pegar um ônibus para recorrer. Mas agora que eu tô do outro lado do mundo, me acontece isso. Falei, cadê Deus? Cadê Deus? Não tinha dinheiro para me mudar, daí eu consegui mudança, e aí eu vim morar com uma amiga minha na época, e muito longe daqui, porque eu tava super longe. Aí eu consegui um bico, daí depois eu consegui um outro trabalho, que trabalhava horrores, e eu falava, Deus, a minha vida, eu vim para cá com todos esses planos, era a minha vontade, mas chegou aqui, tipo, a vida virou do avesso em 2 meses. Tipo, eu tava sozinha, sem dinheiro, sem ninguém, e agora, e eu falei, nossa. E aí depois eu conheci meu marido. Então, assim, eu falo assim, para hoje eu consigo reconhecer que eu não conseguiria vir sozinha. Eu precisei dessa pessoa para ver. E aí a gente só consegue reconhecer a beleza do deserto depois de passar por ele, né? E a gente sempre vai passar pelos nossos desertos. E a Sim. gente vai ter certeza no final, depois que a gente passa pelo deserto, é que esse era o caminho certo. Que não tinha outro caminho. Porque esse era o nosso caminho, né? Porque essa é a nossa lapidação. Então, assim, o deserto é de Deus, né? Ele é, mas ele não é fácil. E eu acho que, assim,
Eu acho não, eu tenho certeza. A gente não negar o deserto, não fugir do deserto, não fingir que tá uma maravilha, sendo que tá uma porcaria, tá uma merda, a gente não queria estar aí, é a melhor coisa. É assumir, é ser verdadeiro com a gente, né, Exatamente. Trude? Exatamente. É chorar mesmo, é gritar, é espernear. Eu não, O Thiago escreveu um monte de coisa aqui. Você é excelente terapeuta. Entrei agora só. Também tô com saudade. Ai, meu Deus. Ele quer me matar mesmo aqui. São duas coisas separadas. Uma coisa é sentir, outra é se entregar e congelar porque está sofrendo. É isso. Você sabe o que tem que fazer. Estou amando. Tá com vergonha de quem? O terapeuta que finge que tá top e que não sofre? Esse é um mentiroso, que depois pula da janela e ninguém sabe por quê. E é de Deus também pular da janela. Vamos falar de mudança. Morar fora é máquina de fazer solteiro. Tem que tomar Sim, turma. cuidado. É. É, tem... A gente vai pro exterior, é muita coisa que salta. Eu tô há 15 anos aqui, né, no total, no Japão. E eu percebo, assim, Tude, que o quanto de pessoas que aqui no Japão, e eu converso bastante com a Paula Dodson, que eu carinhosamente chamo ela de Mana Paula, Mana é, Paula. a Mana Paula, eu converso bastante com ela, que ela tá nos Estados Unidos, né? E eu percebo assim que essa facilidade que tem da gente alugar um lugar, sair de um lugar, mudar de cidade, porque tem ou vários empregos, e tem essa possibilidade de ir e vir, as pessoas acabam banalizando o relacionamento e acaba virando uma coisa descartável. E é claro também, porque tem tantos outros fatores que eu percebo assim aqui no Japão, porque aqui é onde eu moro, né? Então, assim, eu converso com a Ana Paula, eu percebo assim que tem muitas similaridades também de quem mora lá, porque tem essa questão do emprego, né? Que você consegue emprego e tem essa facilidade de alugar e se mudar e tal. E eu percebo assim que quando a gente vai para o exterior, é um processo muito da gente ir para dentro, invariavelmente. Vai e salta todas assim, eu percebo assim, todas as coisas, que nem eu falei, eu cheguei aqui, não deu nem 2 meses já estava separada. Então, assim, eu percebo assim que a gente, até a gente tem um lema, eu e a Mana Paula, que a gente fala assim, a gente vai para fora para ir para dentro. Porque, querendo ou não, a gente sai do nosso seio familiar, do nosso porto seguro, da nossa língua, do nosso habitat natural. A gente vai para um lugar totalmente diferente. Por mais que Espanha é uma outra língua, não é o português, É tem uma coisas cidade diferentes. de qualquer lugar. É uma cidade que você não conhece nada, você não sabe Nada. onde comprar nada, É, onde a gente vai resolver muito nada, tem fora. papelada, burocracia. É muita coisa para lidar. É, é muita coisa para ler. Então, eu falo assim que a gente acaba sentindo toda a sensação de não pertencimento, de se perceber num lugar. A gente fica não é totalmente fora na nossa zona de conforto. E por mais que eu tô aqui há 15 anos, que eu já tô muito acostumada com o Japão, às vezes, tipo, eu já mudei aqui e a gente passa pelo mesmo processo de quando a gente se muda e mesmo estando aqui muito tempo, ai, onde que compra isso, onde que fica isso, onde que coloca isso dentro da casa, até se acostumar é diferente. Então, eu acredito assim que eu falo assim para as pessoas, mas essa é a minha visão. Eu não sei se essa é a minha verdade. Eu falo assim que tem que ser muito corajoso para morar fora. Tem. Tem que ter muita coragem. E as Muito. pessoas acham, as pessoas têm uma ideia que porque a pessoa mora fora, ela virou uma milionária, né? Que Ah, ela tá assim, igual tio Patinhas, jogando tá dinheiro para dando cima, dinheiro. nadando no dinheiro, né? Que a vida dela agora é só flores. Tem gente que fica até com raiva. Só que essas pessoas, elas não têm ideia, porque a maioria dessas pessoas nunca quiseram morar fora ou quiseram e
Não Não tá nos planos, né? acharam que não tem essa possibilidade, não sei. Mas é muito difícil você começar uma vida. É como se você tivesse nascido do zero de novo. Você não sabe nada, você não sabe nem falar o idioma. Olha lá, ó. Eu vim do interior para a capital e me sinto Ah, perdida, Micheline falou. uhum, é. Ai, A, obrigada. a Eliana falou assim: estou muito feliz por vocês. Eu não que você Acho que está, eu não estava sabia sozinho. Não sabia. que estava sozinha. Estou amando sua live. É a tia do Tiago. Não importa o que as Desejo que pessoas você. pensam. Legal. Não importa o que as pessoas pensam. Exatamente. Porque é um desafio muito grande. Tem que ter muita coragem mesmo. E essa mudança drástica de vida, como se a gente tivesse dado um reset e começado uma vida nova do zero, gatilha muitas coisas, como você disse, que fazem a gente entrar numa crise mesmo para repensar tudo, dar aquele rebuliço emocional mesmo. Imagina, eu nem fui ainda só de estar sem o Tiago e sem casa, eu já tô descabelada aqui, Eu né? acho que eu nunca. Então, Termina, Tude. Depois eu falo uma coisa pra você. pode falar, não tem problema, Carol. A gente vai se interrompendo aqui, o espírito que fala. É o poder do É, Espírito Santo. eu poder do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu vim pro Japão, eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu tenho uma missão no Japão. Foi muito interessante isso, porque eu soltei isso, e na hora que eu soltei, eu falei, nossa, que interessante isso, porque veio do fundo do meu espírito. E ela olhou pra mim e ela falou assim, isso foi no aeroporto. Ela falou assim, que missão que você tem? Eu falei assim, eu não sei, mas é uma missão que Deus tá me dando, e não é sobre esse meu namorado. Eu falei, não é sobre ele, é alguma coisa. E aí, quando eu cheguei aqui, daí deu 2 meses, ele conheceu uma menina e ela era casada e eu separei dele e ele se separou. Falo que foi cena de filme assim da SBT, assim, novela mexicana. Ele terminou comigo, daí ele saiu de casa, deu 2 segundos, o marido da moça bate na minha porta, falando que eles estavam conversando, o meu ex e ela estavam conversando e tal. E assim, foi cena de novela mexicana, assim. E aí, nesse momento, eu falei, agora, eu não vou ficar aqui, né? Porque os dois vão ficar juntos, né? E eu não quero presenciar essa cena. E aí eu falei, o que que eu vou fazer agora, né? Eu quero sair daqui. Só que a maioria das pessoas vem para o Japão, muitas pessoas com a passagem tudo parcelado. Então você tem que ficar no trabalho o tempo que para pagar toda essa a passagem, os primeiros as primeiras coisas que eles compram para você e tal, né? Como colchão, para você não chegar e não dormir no chão. E aí, como ele tinha uma questão comigo meu pai emprestou dinheiro pra gente, eu falei pra ele assim, olha, então você paga, então a minha parte, eu falei pra ele, você paga a minha parte pra eu poder sair daqui, porque eu não quero ficar presenciando vocês dois e eu acho que não vai ser legal. E então você paga a minha parte porque você tá devendo dinheiro pra mim e aí o restante você vai me pagando e aí eu posso então mudar de cidade, porque senão eu teria que ficar lá. E aí, nisso, meu pai e minha mãe falou assim, Carol, vem embora pro Japão. Eu tava sozinha, não sabia falar quase nada de japonês. E aí, meu pai e minha mãe falou assim, vem embora, volta, a gente dá um jeito, a gente faz alguma coisa. Não fica aí sozinha, sem ninguém. E você Aí, tinha a passagem só de ida, você não Dida, tinha de volta. eu tinha 21 anos. E eu saí de casa com 20, aí eu fiquei morando com ele 1 ano, e aí a gente veio com 21. Eu falei até eu brinco até assim, hoje eu dou risada, né? Que eu embarquei no dia 11 de setembro. Eu falei assim, gente, não tinha como não ser tragédia, né? Hoje eu dou risada, gente, mas na época eu chorava, né? Eu tava chorando, achando. Foi a primeira vez que eu pensei em me E eu que matar, foi tô nessa chorando e época. rindo ao mesmo tempo. Esse processo, né? A gente ri, a gente chora. E aí.
né, nesse momento em que a minha mãe e meu pai falou, vem, a gente dá um jeito, a gente paga, sei lá, a gente faz alguma coisa, ou... E eu tava assim, destruída. Foi a primeira vez que eu pensei em me matar. E aí, na hora que eu pensei em me matar, que eu pensei de verdade mesmo, eu falei, isso, o término não é só por causa do término. Eu tenho certeza que tem outras coisas. E aí eu peguei, aí veio no meu coração, eu nunca esqueço, eu tava sentada no apartamento sozinha, já tinha desligado de falar com a minha mãe e com meu pai, sozinha, num micro apartamento. Eu acho que o meu apartamento tinha uns 20 metros quadrados, sozinha, só com um colchonete no chão. Eu nunca esqueço. Eu olhei assim e falei, Deus, o que que eu faço? E aí veio no meu coração, você ainda tem uma missão no Japão, fica. E me deu um mês eu conheci meu marido. Então, assim, Deus Nossa. escreve por linhas tortas. Ah, isso. E quando O seu marido é brasileiro ou japonês? ele é que nem você, olho claro, branquinho, mas ele é filho de descendente. A linhagem do Mestiço. pai dele é italiano, então ele é bem branquinho, de olho verde. Todo mundo acha que eu casei com ele e vim pro Japão, que ele não tem nenhuma carinha de mestiço, assim, de descendente japonês. Só que a Sim. mãe dele é filha de japonês com brasileiro, então ele é bem misturado, né? Então ele não tem carinha de mestiço japonês. E aí deu um mês eu conheci o meu marido, e foi assim uma coisa totalmente sem de querer. Eu não tava querendo nada, porque eu tava super abalada. E ele foi assim, foi um encontro de almas. Eu falo que a gente teve uma afinidade imensa desde o começo. Eu falo assim que ele se tornou primeiro o meu melhor amigo. E aí eu falo, como que Deus escreve por linhas tortas. E eu percebi que uma das minhas missões era me tornar humanoterapeuta. Hoje eu entendo que naquela época eu nem imaginava humanoterapeuta. Era me tornar humanoterapeuta, era atender as pessoas daqui. Eu não sei se tem mais algo que eu ainda não entendi, mas para mim essa era uma das missões, estar aqui. Essa era uma das funções e dos propósitos de estar aqui, porque senão eu não iria vir sozinha, eu não iria conhecer o meu marido. E é muito interessante que das vezes que eu morei outra vez aqui, né, com a minha família. E ele estava aqui quando eu cheguei no Japão com a minha família, porque eu vim aqui a primeira vez com 15 anos. Essa é a minha segunda vez. Dia 11 de setembro de 2011 foi a segunda vez que eu vim, mas eu vim com o meu ex-namorado. Da outra vez que eu vim, que foi a Ah, primeira você veio vez, com a família e depois você voltou todo mundo junto. voltamos. Entendi. Isso, no Brasil. Aí a segunda vez eu vim com esse meu ex, e aí o meu marido, na primeira vez que eu vim com a minha família, que foi lá em 2005, mais ou menos, o meu marido estava aqui, né? Meu marido estava aqui, mas ele logo foi para o Brasil. E a gente tem amigos, assim, conhecidos, quer dizer, que são, assim, conhecidos em comum. Só que a gente nunca se encontrou. E são, assim, muitas pessoas, não são poucas. A gente fala, a gente até lembra das coisas que a gente fez, e teve coisas, assim, que a gente já, por exemplo, eu acho que ele foi num show, e eu ia nesse show, era alguma coisa assim. E eu falei, nossa, olha, a gente já podia estar no mesmo ambiente, porque às vezes, né, se conhece, poderia se conhecer ali no Ah, momento, porque mas a gente quando nunca se viu acontece isso, você fala, ai, por que que a gente nos conheceu antes, né? antes. E aí eu falo, nossa, como que Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente brinca, assim, falando verdade, porque não teria como eu vir sozinha, em hipótese nenhuma. Com 21 anos eu não viria sozinha. Então eu vejo ele hoje, o meu ex, como um instrumento de Deus. Para poder ter vindo, para poder ter passado por isso, porque quando eu estava sozinha, foi aí que eu tive que olhar para todas essas dores, para o meu abandono, para as minhas questões. Então eu vejo ele como um pilar hoje, assim, fundamental para o meu autoconhecimento. Então, assim, o deserto, ele nos proporciona coisas, assim, profundérrimas. A gente vai lá nas nossas raízes mesmo, né? Para a gente poder olhar, para a gente poder se curar, para a gente poder se fortalecer e se lapidar mesmo. Porque a lapidação não é fácil se lapidar. É Misericórdia, dolorido. dói. É, É dolorido, porque fica raspando. Então, você falando agora, né, de relacionamento, eu percebo que eu e o Thiago, a gente passou por muitos desertos. Desertos que a gente precisou passar para a gente aceitar que a gente se amava mesmo e tinha que fazer dar certo, porque a gente fugia, né, do,
do compromisso, né? Tinha essa dificuldade de assumir compromisso. A gente queria fugir um do outro, mas aí não conseguia ficar longe. Então, muitos dos problemas que eu tive com ele, que fez eu buscar as terapias, que fez. Então, eu cheguei a essa conclusão também, que foi graças a esses problemas que a gente tinha que eu fui buscar tratamento, eu fui buscar estudo, né? E essas coisas todas, essas ferramentas todas nos ajudaram. Ele também é humanoterapeuta, ele fez também presencial. Ah, eu vou mostrar Então, uma assim, fotinho aqui do meu marido. E você falou nossa, do seu. o meu marido tá já elogiando o seu aqui, porque é descendente de italiano, ó. É que Ele a questão daqui não dá pra ver ele direito, né? Mas ó, eu e ele, na foto do nosso casamento. Ele é bem branquinho. Depois eu é, mando pra você uma fotinho dele de olho. Ele tem olho verde. manda sim. Ah, obrigada, Thiago. Ah, ele é muito lindo mesmo, eu acho. Aprendi muito com. Esqueci de ler tudo aqui. Aprendi muito com um livro que se chama Especialista em Pessoas. É muita movimentação de carros, pessoas. Ah, a Micheline falando que mudou para a cidade, né? Uhum. Realmente, é. Eu que tô aqui em Valinhos desde janeiro, que eu tive que ir para São Paulo 2 vezes essa semana, né? Falei, gente, como que as pessoas conseguem morar aqui em São Paulo, pegar esse trânsito todos os dias? Você é uma querida, minha verdadeira sobrinha. Ai, obrigada, Eliana. Essa tia, né? Que bom te ver aqui. É tia do Thiago, mas agora eu tô sabendo que ela é minha também. Orgulhosa de você. Pronto, vamos fazer a cidadania dele. Ah, ele já tem a cidadania italiana? A gente tá começando a tirar o do Rick. Já. Ele deve ser lindo. Essas misturas ficam boas demais. Ah, escreve, tem que tomar cuidado com o que Deus, com o que Deus pede ou Pede pra pede Deus? para Deus? Eu acho que é pede para Deus, ele inverteu. Pois ele pode te levar embora. Eu falei, Deus escreve perfeitamente certo do jeito dele. Eu falei, amorzão, que o tá na mão de Deus, pode dar acontecer qualquer coisa, né? Que a gente não sabe. Exatamente. A Então, gente, nesses momentos, a gente. Eu acho que quando a gente tá no deserto, a gente se questiona muito e a gente vai para questionamentos e sensações muito, muito. Como que eu posso dizer? Muito intensas, né? Que fora do deserto a gente não sente. Eu percebo assim que tem momentos da nossa vida, que nem agora, que você está passando, e quando a gente também vai morar fora, que é o que você comentou, né, de você estar indo, são momentos assim que a gente se volta muito para dentro. A gente a gente vai para um lugar assim de introspecção muito profunda e a gente consegue sentir coisas que talvez a gente não sentiria em um grau. Eu percebo assim na minha história, morando todo esse tempo fora, que a gente não consegue sentir num grau que a gente sentiria estando mais, vou dizer, isolada, mas sem tantas coisas. Porque eu falo assim que no Brasil eu não conseguia perceber o tanto que eu me abandonava. Porque eu tinha minha família perto, eu tinha minhas tias, a família da minha mãe é muito grande, eu tinha amigas. Então, assim, eu precisei me afastar de tudo que era afeto. Então, eu já fui fazendo esse movimento. Você mudou de cidade, eu mudei também. Eu fui para Marília primeiro, né? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E aí eu fui para é Marília mesmo, mudar a família do Thiago é de lá também, de Rio Preto. da parte paterna. Uhum. São José do Rio Preto. De Rio Preto. Então eu sou de Rio Preto. E aí eu saí de Rio Preto e eu fui morar em Marília com meu ex, fiquei um ano lá. E aí já fui fazendo esse processo, né? Então já foi muito difícil esse período de um ano, longe da minha família, morando com a família dele, que a gente morava tudo junto, era muito complicado.
E aí, quando a gente veio para o Japão, então assim, eu fui me afastando, né? E aí eu aqui sozinha eu tive que lidar com tudo. Então, assim, as coisas vêm e sacode pra gente, porque daí não tem distração. E o deserto é isso, não tem distração. É a secura pra gente pra dentro. Então, assim, eu falo assim que, por um lado, o deserto é o melhor lugar pra gente perceber o que a gente não tava percebendo. Porque não tem distração, não tem. E se a gente tenta fugir, tenta negar, que acontece às vezes, né, das pessoas quererem fugir porque tem medo, porque realmente é desafiador estar no deserto. Mas não funciona. Quanto mais a gente tenta fugir, mais a gente se desgasta. Quanto mais a gente finge que a gente não está no deserto, pior é para o nosso processo. Porque daí a gente não consegue se nortear com o nosso coração e se conectar com Deus, com a nossa espiritualidade, para onde a gente precisa ir, o que, que a gente tem que fazer. Porque senão a gente fica correndo que nem uma barata tonta no deserto se a gente foge. E aí a gente não se encontra, né? Não vai para onde tem que ir. Não sai do deserto, não passa por ele. A gente pode fazer analogia com aquela parte lá, né, da Bíblia que fala do pessoal que Moisés, até estava vendo a pregação do pastor aqui da igreja que a gente frequentava, de ontem, que falou disso também. Mas Olha, falou que Moisés tinha a promessa, mas ele não acessou a promessa, porque ele tirou o pessoal, né, de escravos do Egito, né? Deus salvou ele, porque não sei se você sabe do começo da história de Moisés. Era para ele morrer, olha, porque estavam matando os bebês matando os bebês. homens, Uhum, e ele sobreviveu a tudo isso, né? Viveu os dois lados do Egito, tá dos bom. escravos e da realeza, e tirou o pessoal do Egito e eles ficaram 40 anos no deserto dando voltas. Então, o Moisés não viu a terra prometida. Não chegou na terra prometida. Ele morreu antes. Ele só viu de longe e morreu, né? E, e aí a gente pode fazer uma analogia. Por quê? Na questão lá da Bíblia, eles saíram do Egito, só que o Egito não saiu deles. Eles continuavam vivendo como escravos, né? E, e então eles ficaram lá. Dizem que o trajeto daria 30 dias do lugar, né? Do lugar que eles saíram até a Terra Prometida, né? Só que eles ficaram 40 anos dando voltas e voltas no deserto, porque eles continuavam vivendo internamente como escravos. Eles não conseguiram acessar. Então, tem a ver aí com o que você falou. Se a gente não se permite viver mesmo, né, o deserto, sofrer lá, passar sede, passar calor, ficar lá suando, passar fome, né, é, viver o que a gente precisa viver no deserto, porque o próprio Jesus passou um tempo no deserto, né, e foi testado no deserto. Se Então, ele foi, mas quem será nós, né? Na fila do pão. como que a gente acha que a nossa vida vai ser sempre tudo lindo, maravilhoso? Não tem como, né? A gente está aqui exatamente para aprender. E essa é a forma. Então, se a gente mergulhar na dor, no processo que a gente estiver passando de deserto, vivenciar aquilo e passar no teste, aprender a lição, porque é muito louco, Carol, porque ao mesmo tempo que eu tô no deserto, então
eu me permito em momentos do dia, né, chorar e tudo mais, e, né, na minha oração mesmo, eu questiono, eu falo, né, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o que eu tenho que aprender para passar dessa fase, né? Então, ao mesmo tempo que eu sofro o que eu tenho que sofrer, tem momentos do dia que eu acesso um estado de gratidão, né? Porque por mais que a gente tenha os desafios, tem a parte dolorosa, tá sempre acontecendo ao mesmo tempo uma coisa boa. Isso é Então a gente a vida, traz as né? profundezas, a vida é assim. Então a gente não pode negar nem o deserto, nem o paraíso que a gente está vivendo, né? Um sonho que a gente está realizando. Sabe uma coisa que eu li essa semana? Deixa eu tentar lembrar. Era uma coisa. Apareceu um Reels pra mim. Olha que interessante. Eu tinha até esquecido disso e veio agora aqui. É um moço, ele tava abrindo um apartamento dos sonhos dele, alguma coisa assim. Ele conseguiu comprar um apartamento dos sonhos. E eu não. Apareceu é uma pessoa que eu não sigo, assim, apareceu, né? E aí tava escrito assim, ele tava sem com a chave, abrindo a porta, daí tava assim no vídeo mesmo. Nem sempre no momento em que você conquistar aquilo que você sonhou, seu maior sonho, algo assim do tipo, vai ser o melhor momento da sua vida. E aquilo fiquei refletindo, mas me alugou um triplex na cabeça, aquela frase. Era tipo assim, e aí eu falei assim, deixa eu ler, né? E eu comecei a ler, eu falei, nossa, que interessante isso, né? E ele É. contando que ele sempre quis, ele veio de uma situação muito ruim, familiar, assim, de pobreza mesmo, eram bem pobres. E aí, assim, chegaram, acho que era passar fome, assim, do nível de pobreza bem pobre mesmo. Então, ele sempre quis sonhar em ter uma casa, assim, pelo menos um lugar. E aí ele foi mudando de vida e ele trabalhava como, acho que comerciante, ganhava um salário mínimo e tal. E aí, contando a história dele brevemente, dessa pessoa, é um moço, eu não sei quantos anos que tem, não fiquei fuçando, só olhei esse Reels. Uhum. E aí ele falou assim que daí depois ele começou a trabalhar com internet. Eu acho que hoje ele é empresário, não sei, ele trabalha com a internet. E aí ele conquistou esse sonho e a maior vontade dele era que os pais dele pudessem desfrutar junto com ele dessa conquista. Só que o pai dele adoeceu e não vai ver o apartamento, a conquista dele. O pai dele morreu. Então, assim, bem na semana em que ele conquistou o apartamento dele, o pai dele morreu. Então, assim, aí a frase é exatamente essa. E eu fiquei, caraca, como que a gente às vezes entra numa expectativa e também numa ilusão de que vai ser mil flores e às vezes no nosso melhor momento acontece alguma coisa. Tem até não sei se você assistiu, Tude, tem na Netflix, se vocês puderem, gente, assista. Mesmo quem não é fã ou não curte as músicas, da Taylor Swift. Eu gosto bastante dela, mas assim, né, eu não sou assim, mega fã, não sei todas as músicas, mas curto bastante as músicas dela. E aí lançou o Eras Tour, um documentário dela sobre a história de vida dela. Uhum. E ali, assim, foi muito lindo. Muito, assim. O como que ela passou pelo deserto dela e como que o olhar que a gente tem para pessoas que que estão na fama, né? Que são pessoas muito públicas, o lado sombra de ser pessoas tão públicas e o que tá por trás, além daquela pessoa que tem uma profissão que é ser cantora e alcança tantas pessoas. Quem que é aquela pessoa? Então, o que que ela passa? Qual é o lado ruim por trás da fama? Então, assim, olha, eu tô toda arrepiada. E aí, assim, aconteceu uma coisa que eu não vou falar, porque eu não vou dar spoiler, mas é muito legal vocês poderem assistir com ela.
que levou ela assim para um lugar, por um deserto muito difícil. E aí mostra toda essa trajetória da vulnerabilidade dela, que nem você está trazendo aqui a sua, e a gente está trazendo, né? Eu trazendo também a minha história, coisas que aconteceram comigo. Aí eu assistindo, quando eu acabei, eu chorei junto nesse documentário. Quando eu acabei ele, eu fiquei pensando assim: como que ser vulnerável, ser humano, é isso que nos conecta com as pessoas. É isso. É isso que nos aproxima. Eu terminei o documentário tendo um olhar totalmente diferente para a pessoa Taylor. E não para a cantora, mas para a pessoa. E aí eu acho que é isso. Eu acredito que o deserto faz a gente não só se aproximar de Deus, mas faz a gente se aproximar das pessoas, né? Faz a gente se abrir para a vida de verdade. Então é muito lindo isso. Se vocês puderem assistir esse documentário, eu super recomendo. É muito bonito, da Taylor Swift, na Netflix. É isso, porque você viu, tem gente que sonha em ter fama, mas tem um lado maravilhoso e tem um lado horrível de tudo. A gente vai estar o tempo todo no paraíso e no deserto, ao mesmo tempo. Me fez pensar na maternidade, né? Porque muita gente romantiza, é o que estão dizendo hoje em dia, romantiza a maternidade. É um processo maravilhoso e muito dolorido ao mesmo tempo, né? Porque é uma coisa nova para o bebê e para a mãe que também está nascendo. É dolorido, porque mesmo que é um parto normal ou cesárea, vai doer. Para amamentar, falam que dói, não é assim, pôs no peito e já tá tudo lindo, Não. maravilhoso. Não, tudo tem uma adaptação. Tem o corpo que a mulher fica, putz, e agora meu corpo não vai voltar ao normal? Uhum. São muitas coisas. Tem a baixa dos hormônios, então tem essas crises, né? Tem crise, tem mulher que demora para se conectar com o nenê, porque ainda está sofrendo muito logo depois do parto, né? Então, e aí a mulher se culpa porque, meu Deus, eu não estou amando meu filho ainda, né? Então, é uma coisa maravilhosa e é um deserto ao mesmo tempo. É, exatamente. Eu tenho uma amiga que, que ela fez um bloco de tratamento do humanoterapeuta comigo. E o dia que ela me contou uma coisa, que ela é mãe, né? Hoje o filho dela é grande, mas ela me contou uma coisa, eu senti um alívio na hora. Até assim, ela deu até uma. Sabe aquela respirada assim, depois que ela falou? Ela falou assim, que quando o filho dela nasceu, ela queria muito o filho dela, né? Só que quando ele nasceu, ela falou assim que nas primeiras semanas ela não que conseguia pegar ele, assim, ela tinha uma coisa assim que ela um negócio, uma tipo meio que uma repulsa, uma coisa assim, e ela falou assim que veio um pensamento de jogar ele do segundo andar. E quando veio esse pensamento de jogar ele do segundo andar, ela se culpou um monte, como assim? Eu sou uma pessoa horrível e que não sei o quê. E aí eu percebo assim que como a maternidade também é um deserto. Como que não é romântico como romantizam? É lindo e ao mesmo tempo é é um tornado, é uma coisa muito difícil. Por isso que muitas mães vão para o fundo do poço, literalmente, no puerpério, né? Depois que o filho, ou até mesmo grávidas, porque é um momento muito delicado, né? É um renascimento, é um nascimento não só da criança, mas é um renascimento daquela pessoa que é mãe agora, que não é mais aquela pessoa que não. É um processo de metamorfose muito profundo. Então, eu acho que e precisa de muito acolhimento, né? Nesses momentos. De É, muito acolhimento. Então, exatamente. Então, tem muitos momentos que a gente se sente muito sozinha, né? Por que a gente se sente sozinha? Porque o deserto é único. O meu deserto é só meu.
Só eu que vou passar, só eu tenho como passar por esse deserto. É, não tem como a O gente seu levar alguém, deserto né? não tem como levar, não tem como, Uhum. né? Então, claro, a gente quer um apoio, quer, né? A gente busca algum conforto falando com as pessoas, com algumas pessoas mais próximas, né? Hoje liguei para minha mãe chorando, falei: "Mãe, o que que eu faço? Não dá para pôr a coleirinha nele que ele fica se debatendo e também não consegui pôr o curativo. E agora? Não sei, até agora eu não sei o que eu vou fazer. Quando acabar aqui a live, vou lá ver como que ele tá e vou pensar o que, que eu vou fazer com ele. É. Tem momentos que a gente tem que estar nesse não sei, né? Não sei. Não sei. Me perguntam, quando que você vai para Espanha? Não sei. Quando que você vai para sua mãe? Não sei. Quando que não sei? Não sei. Eu já falo assim, só Deus sabe. Porque eu ainda não sei. Quando ele me informar, eu te falo, É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. né? Eu acho que a gente pode. E tudo bem a gente não saber, né? Não tem como. Exatamente. Fala. Que a gente pode, acho que deixar aqui marcado, assim, como uma das coisas muito importantes dessa live é não fugir do deserto. Aceitar, e aceitação não é fechar e cruzar os braços e falar, vou ficar aqui sentado no meio do deserto, não é isso. Mas aceitar que a gente tá no deserto. É se permitir chorar, ficar com raiva, ficar frustrado. Porque se a gente não sentir isso, isso vai vir à tona alguma hora e vai ser pior, né? E eu acho que se voltar para dentro, que eu acho que é o que mais importa de estar nesse, né, nesse processo do deserto, é voltar para dentro, é voltar para Deus, para a espiritualidade, para o nome que a gente chamar, voltar para o nosso coração e se permitir, eu acredito, de não estar no controle o tempo todo, né? Eu acho que isso também é a beleza também por um lado da vida, né? Ao mesmo tempo que é difícil, é a beleza da vida, da gente, de não estar tudo na nossa responsabilidade. A gente às vezes fica tão cansado, né? De ai, tudo eu tenho que fazer, que não sei o quê, eu tenho tanta coisa para resolver e tal. Mas por um lado é a beleza de a gente precisar de ter alguém que cuida da gente, que enxerga tudo, que consegue ver as nossas maiores necessidades e consegue saber o que é melhor para a gente. E é claro, fazer a nossa parte, caminhar por esse deserto, passar por ele, pedir ajuda, porque eu acho que a gente não precisa não se olhar, não olhar nesse deserto, porque às vezes é difícil mesmo passar por ele. O deserto a gente vai passar por ele sozinho, mas com uma ajuda profissional é muito melhor, ainda mais porque a gente sabe que do outro lado existe uma pessoa que também passa pelos seus desertos. E às vezes aquele processo ela já tá já um pouco mais craque, porque ela já passou, ou tá uns dois passinhos na frente ali, e ela pode te ajudar. É, porque foi no deserto que eu fui procurar ajuda. Então, eu acho muito importante quando a gente está nesse lugar, procurar ajuda também, fazer terapia e se voltar Terapia é realmente para vida, né? Terapia tem que ser a vida inteira, sem limite. sem limite. Sem Porque nos limite. ajuda, nos dá força para passar por esse processo do deserto. Muito, muito mesmo. E ele quer nos levar para o paraíso, eu acredito que é isso. O nosso Exato. paraíso interno, né? É isso mesmo. É passageiro. Aí, assim, segurar na mão de Deus e continuar. Então, eu acho que a gente pode dizer que sim, o deserto é de Deus. Que se até Jesus passou, quem será nós na fila do pão? Nós vai passar também pelo deserto e não negá-lo é muito importante, né? É. É isso. Ah, Obrigada, Tude. Foi lindo. pra Foi muito variar, né? bom. Já passou de uma hora, faz tempo. Se a gente não parar, não tem fim.
Mas é É, isso, gente. É, o deserto faz parte, é, o, é uma lapidação, né? Que a gente tá. A gente nasceu carvão para virar um diamante. Então não tem como. A gente vai passar por muitos e muitos desertos. E realizando sonhos e passando por deserto tudo ao mesmo tempo. Não tem como escapar. E, e aquilo que você falou, né? De negar o deserto. A gente não pode. O maior erro que a gente pode fazer é reprimir as nossas emoções, reprimir os nossos sentimentos, reprimir, a gente se reprimir de todas as formas, né? Isso é o que faz a gente somatizar, transformar em dores, em doenças, né? Então eu falo, eu prefiro chorar todo dia do que depois ter uma doença grave, porque fiquei embotando a vida toda, né? As minhas emoções. Então, se eu puder sugerir alguma coisa aqui para alguém, é isso. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de chorar. Eu sou sem vergonha mesmo. que E bom. eu quero que vocês sejam também. Por quê? Porque é normal. Não existe isso. As pessoas que você nunca viu chorar, ou ela Tem alguma tá coisa. com algum problema, ou ela tá só chorando escondida sozinha. Tem gente que você nunca viu chorar, mas no banho ela chora lá sozinha. A gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais aqui na internet, né? Porque a gente vai, às vezes, para uma ilusão de que a vida da pessoa não tem problema, é perfeita. E eu falo assim que são somente recortes que é, a gente que escolhe colocar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar num lugar de comparação e achar que a vida da pessoa é mil maravilhas ou, por exemplo, quem mora no exterior é mil maravilhas, porque não é. A gente tem um bordão, não sei se você já ouviu falar, e eu falo assim que tem até um tanto de verdade, que morar fora é chorar e a mãe não vê. E realmente, a mãe não vê, a mãe tá longe. E a gente tem que. É Ai, isso gente, aí mesmo. é assim a frase. É onde o filho é onde o filho chora e a mãe não vê. E é verdade. A gente lida com muitas coisas e a gente lida sozinho. Então, Tanto que a primeira vez que eu fui morar fora, que eu tinha 18 anos, eu ligava pra minha mãe chorar. aí recorria pra mãe, né? Porque a mãe tá longe, né? Ficava A todo maioria dia chorando pra minha mãe. não é. Ah, gente, choro mesmo, Carol. Ai, tem que chorar mesmo. Dá vontade, chora. Ai, Eu ficar se poupando pra chorar, Deus me falei, livre. o quê? Eu vou chorar a live inteira. Eu pensei, se a gente tá falando de deserto, se eu entrei no núcleo do deserto essa semana por causa dessa live, é porque eu tenho que chorar a live inteira, não tenho que fazer. Não é. E eu acredito que quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, as pessoas conseguem observar que tá tudo bem chorar, que tá tudo bem ter problema, no sentido de que não é anormal ter problema, não ter, né, ter, nossa, me embananei tanto, que, que é normal, que é natural a gente ter problema, né, porque às vezes a gente acredita, que é que nem a gente tava falando, né, da internet, dos recortes, a gente acredita que, às vezes não vai, a pessoa não tem problema, a vida dela é perfeita, todo aquele é maravilhoso, acorda que nem filme, né, acorda com aquele rosto todo maquiado, sem. Gente, às vezes eu acordo, eu vou atender o meu primeiro atendimento, eu tô com marca, assim, ó, de travesseiro. Não tem jeito, é um problema atrás do outro, ou 10 problemas atrás de mais 10 problemas. A vida é assim. É, Se a gente está em movimento, não tem como não ter problema. A gente vai é, resolver vários problemas.
né? Até brinco com o meu marido, eu falo assim, quando a gente vê filme, né, essas pessoas que parece que acordam com o cabelo assim penteado, né, e dorme assim maravilhosamente bem, aí vai beija outra pessoa e fala assim, gente, a pessoa acorda com hálito de house preto e não acorda com bafo de onça pintado, até parece, né? Ai, o Jô apareceu. Bem-vinda ao clube de cara amassada. O Eu sou Jô. literalmente assim, quando o zóio não acorda grudado e eu tenho que fazer uma forcinha porque tem tanta ramela que o zóio tá grudado e tem que fazer assim pra Ai, dar um bonde de ramela. Quando não acorda com aquela marca branquinha da de baba. baba, né? Verdade. Gente, quem que acorda com o cabelo maravilhoso, com aquele hálito de house preto ou de Trident, com aquele rosto, nem uma caquinha, nem que seja no canto do olho. Eu falei, até parece, gente. Amiga, a gente não tem problemas, apenas dificuldades. Ai, gente, essa é a Tem vida, né? gente que não fala problema. Não são apenas desafios, né, da vida. Os desafios, percurso da vida, né? É Tá bem bom, assim Carol. Tô mesmo. preocupada ali que eu quero ver se meu filho tá bem. Vai lá. Muito Um beijo, gente. obrigada, Muito obrigada. Carol. Quinta-feira tem mais. Gente, marquem na agenda de vocês toda quinta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Convida os seus amigos, manda verãozinho dessa da live que vai ficar gravada. A Tudy vai colocar no ar, né? Obrigada, Tudy. Foi um prazer estar Beijo, aqui com muito você e com obrigada, vocês Carol. todos, gente. Obrigada, gente. Beijo, Tudy. Vai lá ver o seu Beijo. filho. Tchau. Beijo, tchau.